Olá, hoje nós vamos falar sobre o ajuste de curvas. Em especial, a gente vai falar sobre como aplicar o método dos mínimos quadrados quando o modelo é não linear. O que nós vamos ver hoje é uma técnica chamada linearização. Nesse caso, a gente vai pegar o modelo não linear e vai transformar ele em um modelo linear. Vamos pegar como exemplo um modelo exponencial e vamos ver então como que nós linearizamos ele. Bom, lembrando que a técnica dos mínimos quadrados, a gente está aplicando ela ao modelo linear. Então, nós temos aqui a equação de uma reta. E imagine que o modelo que eu quero ajustar agora seja um modelo exponencial, certo? Então, eu tenho aqui os parâmetros alfa e beta, que seriam os parâmetros da minha exponencial. Os equivalentes aqui ao θ1 e ao θ0. Eu continuo tendo aqui a minha entrada x, só que agora, ao invés de x estar multiplicando por θ1, x está multiplicando aqui por beta. E eu tenho aqui o e elevado a beta(x), certo? Então, eu tenho aqui esse tipo de curva, certo? Bom, se vocês lembrarem, se a gente plotar aqui esse gráfico, a gente vai obter aqui uma curva exponencial, certo? Onde você tem, então, o valor de alfa e o valor de betas, que define aqui o formato dessa curva, certo? Isso acontece muito em várias situações aí na engenharia. Você tem o crescimento populacional, a forma mais simples de você modelar o crescimento de uma população é usando aqui um modelo exponencial. O decaimento radioativo, onde o beta aqui vai ser um valor negativo. Então você consegue também modelar aqui o decaimento radioativo e diversos outros modelos também acontecem de terem esse formato. Bom, o que nós vamos fazer aqui é transformar então um modelo exponencial em uma reta, certo? Nós vamos pegar aqui o logaritmo de ambos os lados. Então aqui a equação ela vai continuar sendo válida. E lembrando então que a propriedade aqui do logaritmo, a gente pode, quando eu aplico aqui o logaritmo, então aqui eu vou aplicar aqui, ó, o logaritmo de um lado, aplico o logaritmo do outro lado. Eu vou ficar então com ln de y em um lado, e do outro lado aqui vai ficar o ln de alfa vezes e elevado a beta(x). E aí a gente aplicando aqui as propriedades, a gente tem aqui o produto, ele vai virar uma soma. E o ln do exponencial, você consegue cancelar aqui os dois lados. E aí então isso aqui vai virar ln de alfa mais o beta(x), certo? Então, esse lado da direita, ele acaba virando aqui o ln de alfa mais o beta(x). Então a gente cai aqui, ó, nesse formato aqui. Então se eu aplico ln de ambos os lados, eu acabo ficando aqui com esse formato. E aí, o que a gente consegue observar é isso aqui, ó. Eu consigo observar que se eu fizer essa minha transformação aqui de variáveis, eu vou ter aqui a equação de uma reta. Olha só. Se eu transformo ln de y, uma variável, sei lá, y maiúsculo. Se eu transformo aqui o ln de alfa e chamo ele de θ0, e se eu chamo o beta de θ1, eu caio aqui na equação de uma reta, certo? Então a gente chega aqui, ó, na equação de uma reta,
Isso aqui que é o chamado linealização, tá certo? Você tem aqui o modelo exponencial, a gente aplica algumas operações matemáticas, e aí você acaba caindo no modelo de uma reta, certo? Qual que é a transformação que a gente faz? A gente aplica o logaritmo dos dois lados. O valor de y agora, que eu vou colocar no método de regressão linear, ele não vai ser os pontos y que são coletados diretamente, são observados diretamente, mas vão ser aqui o logaritmo de y, certo? O valor de x vai ser o mesmo valor de x, tá certo? E aí a gente tem que só depois que obter aqui os valores de θ0 e θ1, a gente só tem que ver como é que foi feita essa transformação. Então, a minha relação que eu tenho aqui vai ser θ1 vai ser igual a beta. Então, ou seja, o beta ele já sai diretamente a partir aqui do valor da inclinação da reta. E você tem aqui a relação de θ0 vai ser igual a ln de alfa. Então, daqui eu extraio que o alfa é igual a e elevado a θ0. Certo? Então, você tem aqui as duas relações aqui, que vão me dizer como que eu extraio os valores de alfa e de beta. E aí você tem, então, a equação ali y igual a alfa e elevado a beta x. Então, você consegue achar os valores de alfa e beta a partir de θ1 e θ0. E aí, θ1 e θ0, você extrai eles usando a regressão linear tradicional. A única mudança que vai ser feita é que agora, ao invés de você usar o valor de y, você vai usar o valor de ln de y. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo de como que isso pode ser feito. Bom, imagina que eu tenho aqui um experimento aí que foi feito sobre um decaimento de material radioativo, tá certo? Então, a gente sabe que a gente tem que esperar aqui uma curva de exponencial. Se eu observar aqui o tempo pela massa, então se eu fizer aqui um gráfico do tempo pela massa, é esperado aqui que a massa ela caia, mas ela não caia de forma linear, ela cai aqui como uma curva exponencial, certo? Imagina que eu tenho aqui os dados coletados, e aí eu vou querer então fazer o seguinte, eu vou querer então primeiro eu fazer um gráfico de x por y, certo? Depois eu vou plotar eles no eixo aqui usando o papel semilog, certo? E aí o que acontece? No papel semilog, isso aqui deve aparecer aqui já deve aparecer como uma reta, certo? Indicando então que essa exponencial, ela se comporta ali, esse modelo, ela realmente se comporta como uma exponencial, e o método dos mínimos quadrados, ele pode ser aplicado aí para esse caso, para essa linealização, certo? Aí então a gente vai calcular o ln de y, depois a gente vai fazer a linealização, a regressão linear, e vai achar os valores de alfa e beta, certo? E aí eu quero depois plotar ali a curva da exponencial obtida, e no último caso eu posso estimar agora qual que é o valor da massa em um outro tempo. Então se eu pegar aqui um tempo t igual a 10, que não está aqui na minha tabela, eu consigo, a partir do modelo, eu consigo estimar o valor aqui da massa. Então a partir de um t igual a 10, eu consigo achar o valor aqui da minha massa y. Vamos ver aqui como é que ficaria aqui o código, tá? Então aqui eu vou estar usando a biblioteca Pandas. Eu acho que ela é mais prática para a gente utilizar, tá? Eu tenho então aqui uma lista contendo aqui os valores do tempo. Uma segunda lista contendo aqui as massas correspondentes aqui a cada um desses tempos. E aí eu crio aqui uma estrutura
de dados, né, do Pandas, que é chamado data frame. Nesse data frame eu vou passar aqui um dicionário, onde eu tenho aqui o meu campo de tempo, que vai ser aqui essa lista, e um campo de massa. A minha coluna massa, ela vai ter aqui os valores da massa, certo? E aí eu consigo então pegar, usando aqui essa operação aqui, ó, a gente consegue pegar ali os valores de x e de y, certo? Daria para você fazer com um NumPy, usando o NumPy Array também, mas o Pandas a gente vai ver que a biblioteca lá do StatsMax, ela já pega também, além de pegar os valores, ela também aproveita o nome aqui que a gente passa aqui para elas, então ela fica um pouquinho mais significativo, fica um pouquinho mais fácil de entender o que está acontecendo. Beleza? Então a primeira parte aqui, ó, a gente só vai plotar aqui, a gente usa o comando scatter, passa ali o x, passa o y, e aí você tem então a figura mostrando aí que aparentemente a gente tem aqui um decaimento exponencial. Então o tempo está na coluna x, no eixo x, e a massa aqui está no eixo y. Bom, depois eu vou usar aqui agora a escala semilog. Então aqui o eixo y, eu vou usar aqui a escala semi-logarítmica, e o x ele continua linear, certo? Então observe que agora nessa forma aqui já se aproxima mais de uma reta. O comportamento aqui, tá vendo, ele já fica mais próximo de uma reta, indicando que se eu fizer a regressão linear, usando então aqui o logaritmo da massa, eu consigo então achar ali, provavelmente eu vou achar bons parâmetros. E agora então a gente vai achar aqui, ó, o logaritmo de y. Então é só usar aqui o comando log da biblioteca NumPy. Se eu plotar agora o x pelo log de y, observe que a gente obtém aqui o mesmo gráfico anterior, certo? A única diferença é que aqui as unidades elas vão estar aqui nos valores reais, e aqui as unidades elas são o logaritmo da massa, certo? Mas observe que o comportamento aqui, o formato, ele é exatamente o mesmo. Então, são esses os pontos que a gente vai estar usando. A gente vai estar usando aqui essa variável aqui, ó, lny, o método de regressão linear. Então, como eu havia falado, eu vou usar aqui a biblioteca statsModels, certo? A gente podia usar qualquer outra daquelas que a gente viu nas outras aulas, certo? Como o meu modelo ele tem lá um θ0, então eu vou adicionar aqui uma constante para o meu vetor x, e aí eu passo então aqui para o método de mínimos quadrados, eu passo o logaritmo de y e o x contendo aqui uma constante adicionada. Chama aqui o comando fit, ele calcula então os valores aí de θ1 e θ0, e aí a gente tem então aqui, eu consigo então obter aqui o parâmetro também da constante, um parâmetro do θ1, e se eu fizer aqui o beta, lembrando aqui que a minha transformação, né? Então, só relembrando aqui, eu tinha lá o y θ1x mais θ0. Isso aqui ela estava relacionado com a minha equação y igual a alfa e elevado a beta x. O beta ele é extraído aqui, ó, diretamente a partir aqui
o meu parâmetro 1. E o alfa eu vou elevar aqui a exponencial, tá certo? Então, a gente tinha ali que o beta iria ser igual, vou voltar aqui, só relembrando aqui, a gente tem aqui, só relembrando aqui, a gente tinha a nossa linearização, tá certo? O beta, então, ia ser igual a θ1. E o alfa vai ser igual a e elevado a θ0. Certo? A gente só tinha então aqui essa transformação que era feita. Vou voltar aqui então nos nossos valores. Então aqui é exatamente isso que está acontecendo aqui no nosso código. O alfa vai ser e elevado ao parâmetro 0 e o beta vai ser o próprio parâmetro θ1, certo? E aí eu tenho então a equação da minha exponencial, alfa e elevado a beta x. Então aqui eu tenho aqui, ó, y igual a alfa e elevado a beta x. Observa que, como era esperado, o beta ele deu negativo, indicando que a curva é um decaimento exponencial. Tá certo? E aqui a gente tem aqui o valor do r quadrado, indicando aqui que o ajuste ele é um bom ajuste, tá vendo aí? Que é o valor próximo de 1. Então a gente tem aqui um bom ajuste dos nossos pontos. Então, por último, eu posso pegar aqui a minha equação, né? Alfa e elevado a beta x. Pego aqui um conjunto aqui de pontos para fazer só para plotar aqui o gráfico. E aí você tem então o valor aqui da exponencial ajustada. Então, observa aqui que ela fica bem próxima dos pontos. E com isso aqui, ó, eu posso usar diretamente aqui a equação, tá? Mas a biblioteca ali que eu usei, que é a Stats Models, ela tem então a opção de você usar aqui o comando predict. Aqui eu tinha uma constante, né? Então aqui eu passo 1 como sendo a minha constante. E aqui eu tenho o valor de t, que eu queria 10, certo? Então se eu passo aqui esse valor, eu consigo predizer o valor. E aí eu faço e elevado a esse valor para conseguir achar a massa, certo? E aí a gente tem aqui o nosso resultado. Não está aparecendo. Que apareceu aqui a massa, então, estimada foi de 753.934. Certo? Então, essa é a ideia de você linearizar. Certo? Você tem lá um modelo, matematicamente você quer ajustar por um modelo que não é uma reta, você faz algumas transformações matemáticas e acaba encontrando ali uma reta. Tá certo? Vai funcionar aí para alguns casos. Nos próximos vídeos a gente vai ver aí outros dois casos onde isso acaba funcionando. Quando isso não funciona, quando você não consegue fazer essa transformação, aí nós temos as técnicas realmente de linearização, de regressão de modelos não lineares, e aí isso acaba envolvendo aquelas técnicas de otimização que a gente viu aí em algumas aulas passadas.